Olá, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Conseguiram descansar de ontem para hoje ou não? Não? Hoje vocês estão com uma carinha mais animada, eu acho que é o último dia, né? Fica todo mundo mais vibrante, né? Legal, legal, legal. Bacana. Vocês são super resistentes, viu, gente? Essa semana inteirinha aí com aula de manhã, tarde à noite, tarde à noite, tarde à noite. Eu vinha pensando nisso no caminho da resistência de vocês, que é muito legal. Assim, ninguém com cara desanimada, viu? Então, de parabéns, tá ok? Vamos começar então? Começar significa dar uma olhadinha aqui pro Padre Vieira, tá? Antes de começar a falar dos sermões, ou mesmo do Padre Vieira, uma advertência, assim. Isso é um chute que eu estou fazendo agora, tá bom ou não? Acho que eu tenho direito a dar um chute, um palpite. Eu ficaria muito atento a esses sermões. Eu acho que eles são candidatos fortíssimos para a prova. Assim como o Conto e o Espelho. Tá? São muito fortes. Quando nada, a principal razão é que eles são títulos novos na lista. Entendeu? Então é muito provável que eles explorem na primeira ou na segunda fase, ou em ambas. Ok? Então fica de olho nesses dois textos, tá? O Espelho, você viu ontem, né? Como é um texto curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. Tá? Dá tempo de você ler assim, num estalo de dedos. Os sermões exigem um pouquinho mais de trabalho, eles são um pouquinho mais exigentes da gente, ok? Por quê? Vamos lá? Se você der uma olhadinha ali, olha, o Padre Vieira é um pregador, né, um sermonista lá do século XVII. Tá? Tem uns mais de 300 anos entre nós e eles, né? Tá ali, a data de nascimento dele já vai fazer, né, mais de 400 anos que ele nasceu. Então, puxa vida, é muito tempo, né, é muito tempo mesmo. Inclusive, o português que ele usa, vocabulário, é em vários momentos diferente do nosso, né? Tem muita diferença. Então, às vezes, causa um certo problema, tá bom? Causa um... Ok? Às vezes também ele usa muita citação em latim. Porém, você fique tranquilo, porque geralmente nas edições que estão por aí as citações são traduzidas, não tem problema nenhum. E muitas vezes na sequência do sermão ele próprio diz o que aquela citação em latim significa. Ok ou não? E etc e tal. Acho que todo mundo conhece a trajetória literária do Padre Vieira, né? Sua trajetória como pregador aqui no Brasil, como pregador em Portugal, depois como pregador em Roma, né? Foi um homem, digamos assim, para a época dele, um homem realmente cosmopolita, tá? Um homem que transitou por vários ambientes diferentes, a Salvador do século XVII, São Luís do Maranhão, Lisboa, né? Também conheceu o cárcere, ele foi preso, não sei se vocês estão lembrados disso. Foi preso acusado pela Inquisição de haver defendido algumas teses heréticas. Não chegou a ser penalizado, nada disso. Ele conseguiu, né, sair, né, do processo, etc. e tal. Mas veja bem você, um homem que pregou na Capela Real, pregou para a família real, também conheceu ali os tribunais. Legal ou não? Então, um homem com uma experiência de vida, uma experiência de mundo muito variada, ok? E, além disso, um homem muito atento, muito observador, muito inteligente, muito preparado. Então, os sermões do Vieira, portanto, eles traduzem, gente, eles sintetizam muito dessa experiência, dessa visão de mundo, dessa cultura, dessa variedade, né, que compõe a trajetória, tanto de vida quanto intelectual do Vieira. Ok? Às vezes, então, quando a gente se depara com os sermões dele, a gente se depara com um texto, né? Um texto que é fascinante, onde se cruzam muitas coisas diferentes. Legal? Eu sempre tenho a sensação, quando eu estou lendo, né? E tive que reler agora para a prova, que tem muita coisa ali que eu estou perdendo, que eu não estou acompanhando, que eu não estou entendendo muito bem. Porque tem muita coisa que é de época mesmo, né? Que depende do contexto. Até porque, não se esqueçam, isso é muito importante, o sermão, a gente vai conhecê-lo na sua forma escrita, a gente vai lê-lo. Mas você tem que lembrar que na sua origem, o sermão, ele é o quê? Ele é para ser lido, falado, ele é oral. Ele existe para ser ouvido. O encantamento dele é quando alguém vai lê-lo em voz alta, né? Com ênfase, com emoção, dando vida às palavras.
Ok? Então muita coisa do que o Vieira escreve, a forma da frase, eu vou falar um pouquinho disso agora, nesse trechinho está ainda para vocês na tela, né? O desenho que ele põe para a oração, a escolha das palavras, tudo isso é feito pensando sempre no efeito que isso vai provocar quando falado, né? Isso é pensado muito para os ouvidos de uma plateia. Como é que isso penetra, né, nesses ouvidos, como é que isso percorre. E é claro também, que tipo de efeito que isso tem sobre a plateia. Legal? Uma fala bacana, uma fala agradável, uma fala que não só é agradável, mas uma fala também que provoca impacto. Aí a gente pega às vezes o texto para ler e fica lendo em silêncio, aquela leitura solitária, aquela leitura com uma voz mental, né? Nem sempre tem o mesmo efeito. Eu acho que essa experiência de leitura nossa, moderna, acaba destruindo um pouco do encanto que isso deveria ter para a época, né? Um pouco do efeito que isso teria. Então lembre-se disso. O Vieira está fazendo um texto que fala para dois lugares nossos. Fala para a nossa inteligência, né? Um texto que trabalha com argumentos, com demonstrações, ok? Então fala também para a nossa, mas também fala, digamos assim, para a nossa alma, para o nosso coração. Ele também quer emocionar, ele também quer comover, ok? Nesse sentido, acho que vocês se lembram daquele nosso primeiro encontro que eu falei do Camões como uma espécie de um artesão, né? Um cara que vai lapidando o verso, não é isso? Não, moldando, ajustando as palavras. O Vieira idem. O Vieira idem. Tá certo ou não? Eu sempre fico pensando, se bem que isso aqui é um pouco delírio meu, como é que deveria ser ouvir o Vieira declamando, falando, né? Lendo seus sermões em voz alta para a plateia. Ele deveria colocar uma ênfase danada e, como autor do sermão, ele deveria saber exatamente onde colocar mais ênfase, onde colocar menos. Era, enfim, uma espécie de encenação também. Havia uma teatralização desse discurso. Essa dimensão, digamos, cênica, né? Vamos colocar assim, hoje ela se perde, tá bom? Mas seria legal se a gente pudesse, né? Sei lá, eu chegar em casa, fechar a porta do quarto e começar a ler em voz alta esses sermões, imaginando que você está no púlpito da igreja e está todo mundo te ouvindo. Tudo bem? Ok? Mas vamos lá então. Vamos falar um pouquinho desse gênero, o sermão. Ele é naquele momento um gênero literário. Hoje ele perdeu esse caráter literário. É um gênero discursivo que circula e existe. É claro que ele é um gênero específico de ambientes religiosos, né? Ele é um gênero feito para a igreja, tá? A vida circula essencialmente dentro das igrejas. Se bem que a gente fala, quando o pai e a mãe estão bravos com a gente fala que tomamos um sermão, né? Às vezes o professor está irritado, dá um sermão, né? Por que que a gente diz isso? Porque a finalidade desse gênero, em primeiro lugar, que isso é fundamental mesmo, a finalidade desse gênero é, de certa forma, educar. Legal? É moralizar. Um sermão é um discurso, portanto, pensado para atingir esse objetivo, né? Para transmitir, para reafirmar uma espécie de verdade moral. O sermão ele só faz sentido se de repente o meu interlocutor, a minha plateia, está se comportando, está agindo, está pensando de uma maneira que não é aquela que nós consideramos adequada para algumas normas, né? Então, por exemplo, quando os alunos na sala de aula não têm um comportamento legal, não estão estudando muito bem, eu sei que não é o caso de ninguém aqui dentro, né? Tudo bem? Lá vem, eu não sei quem cumpre esse papel em Limeira, mas imaginemos, lá vem o Carlão fazendo um sermão, sei lá eu, tá? Estuda, pá, 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 pá. Ou seja, o Carlão não tem muita cara de quem faz isso, faz? Faz, né? O Varela faz isso? Não. O Iaco faz isso? Não. Então, o homem mau da parada é o Varela, né? O policial mau da parada é o Carlão, que é o policial mau da parada. Então é isso. Ele olha lá e fala, pô, o pessoal não está estudando, o que eu vou fazer? Sermão. A mesma coisa em casa, né? Alguém ainda escuta sermão do pai e da mãe? Eu escuto até hoje, cara. Eu tenho 50 anos. Toda vez que eu vou visitar meus pais, adivinha o que meu pai fala?
Oh, você está gordo. Eu nasci gordo, pai, caramba. Tá? Mas ele me dá um sermão por causa disso. Legal? Pode ser a festa aqui fora, que eu pego o segundo copo de cerveja, ele já olha para mim, tá bebendo. Eu falei, pai, o segundo. Tenho 50 anos, ele não paga mais as minhas contas, entendeu? Não. Mas não adianta. A posição do pai qual que é? É do pai, legal? Tudo bem? Hoje eu olho para ele e falo, tá bom, pai, eu vou tentar melhorar na próxima encarnação, porque nessa, ó, já era, tá? Na próxima vida eu melhoro. O sermão, ficou bem claro então para que serve o sermão? Na igreja também. Então a ideia é o seguinte, deixa eu fazer um discurso aqui para essa minha plateia, para os fiéis, para que eles não saiam da linha, para que eles se mantenham no caminho da palavra de Deus. Tudo bem? Essa é a finalidade do sermão. Só que para que o sermão atinja essa finalidade, é preciso que haja uma arte, uma técnica, né? A história do artesanato, que eu tinha falado lá no primeiro encontro sobre Camões, né? Há, portanto, um modelo de pregação, né? Há, portanto, uma espécie de um padrão, ok? Que, aliás, o jesuíta, como é o caso do Vieira, aprendia isso no seminário. Havia uma disciplina, a retórica, né, que seria a oratória. O que é retórica? E a gente fala muito de retórica aqui hoje. Vamos entender de maneira muito grosseira, assim. Retórica, o que é? É a técnica ou é a arte de falar bem? Legal? É isso. Há uma técnica para isso. Você pode reparar nos seus professores, não é isso? Certamente eu e o Miller, por exemplo, nos comportamos de maneira diferente. Temos técnicas aí diferentes. Há retóricas que são diferentes. Mas você vai perceber que tanto a minha fala quanto a dele é uma fala estudada. É uma fala preparada. O tom de voz, o silêncio, né? A gesticulação com as mãos, a maneira de se dirigir ao público, a ênfase em algumas palavras, em outras não. Tudo isso faz parte de uma retórica, de uma técnica. O Vieira, ele tinha, portanto, o domínio de uma técnica de se expressar, de falar. E essa retórica, é claro, vai moldar a forma, a estrutura com que o sermão é escrito. Então, uma coisa que é importante prestar atenção é exatamente nisso. Há um famoso sermão do Padre Vieira, que é um sermão que não está indicado pela Unicamp, que é o sermão da 60ª, tá? Em que o Vieira faz uma espécie de aula de como fazer um sermão. Legal? Ele que era um mestre nesse gênero, ele que dominava esse gênero, que tinha um caráter literário naquela época em altíssimo grau. Falei, então tá bom. Hoje eu vou fazer um sermão sobre como fazer sermão. Ou seja, um sermão metalinguístico. É famoso nesse sermão da 60ª, esse trecho que é citado em todos os lugares, e você conhece, tá? Eu tenho certeza que você já leu, se não esse trecho com essa extensão, um pedaço dele, tá? Veja então o Vieira dizendo como fazer um sermão, e preste atenção, porque aqui é como ele molda os sermões dele. Legal ou não? É como ele ordena, é a ordem que ele põe para o discurso dele. Ok? Quem já leu os sermões deve ter visto que esses sermões são todos eles divididos em partes, em parágrafos, 1, 2, 3, 4. E a disposição desses parágrafos segue essa ordem aqui. Há de tomar o pregador uma só matéria. Eleja um tema. Escolha um tema. Ok? Como se trata de um gênero que circula na igreja, não é um tema qualquer. É um tema que está dentro do universo religioso. Tem que ser um tema ligado à religião. Então escolha o tema. Escolhido o tema, mas um tema só. Não fica transitando de um tema para outro não, querido. Um só. Né? Há de defini-lo para que se conheça. Inicie o seu sermão definindo qual é o tema. Diga para a sua plateia, o tema é esse, viu, gente? Está aqui o tema. Você vai ver que os sermões que nós temos pela frente começam exatamente assim.
né? A primeira sessão do sermão, o primeiro trecho do sermão é a definição do tema. Ele diz qual é o tema, ele explica qual é o tema, ele descreve o tema, ele dá detalhes do tema. Entendido qual é o tema, né? Então, para que se conheça, há de dividi-lo para que se distinga. Então, uma coisa que ele faz sempre, ele pega aquele tema e ele divide ou quebra em partes, em seções diferentes. Legal? Então, ele pega um tema, o tema que vai atravessar os 3 sermões, é aquele memento mori, eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que é isso, né? Do homem é pó e ao pó vai tornar. Tá certo? Então, ele vai explicar. Ó, esse é o tema. Então, agora, para desenvolver esse tema, eu vou dividi-lo em partes. Primeira parte, o que é pó? O que é o homem é pó? Agora eu vou explicar por que o homem vai tornar ao pó, o que isso significa. Então eu pego lá a frase, né, o tema, o homem é pó e ao pó há de tornar. Então agora eu vou dividir esse tema em partes. Parte número 1, vou definir o conceito de pó. Parte número 2, vou dizer por que o homem é pó. Parte número 3, vou dizer por que o homem vai voltar ao pó. Eu separo. Legal ou não? Então tá, há de prová-la com a Escritura, isso é fundamental. Como eu estou no mundo religioso, é um gênero religioso, o sermão, o argumento com que ele vai demonstrar a sua tese, a sua opinião, é em primeiro lugar, um argumento tirado da Bíblia. Tá bom? Como no século XVII a Bíblia não havia sido traduzida ainda para o português, lembre-se você que a tradução da Bíblia naquele momento só era feita nos países luteranos. Nos países católicos circulava a Vulgata, que é a versão latina da Bíblia. Né? A tradução da Bíblia nos países católicos ela é posterior. Por isso, os sermões estarão cheios de passagens em latim. São passagens da Bíblia. E tem que ser em latim, porque ele está consultando uma Bíblia em latim. E então, ele é muito cuidadoso. Como ele sabe que boa parte da plateia dele não sabe micas de latim, tenta imaginar o cara pregando um sermão em Salvador em 1640. Tem noção? Quem sabe latim ali? Aqui, quem sabe? O pouco que eu aprendi de latim foi suficiente para passar nas provas de latim 1 e latim 2, só. Tá bom? E olha que deu um trabalho danado. Né? Teve uma vez que eu tive que ir lá me ver pedindo 0,1 para o professor de latim. Tá? E ainda tomei um sermão. E fiquei sem o 0,1, tive que fazer de novo. Legal. Aprendi latim? Não. Você acha que 1700 e poucas pessoas sabiam latim? Não. Então o que faz o Vieira? Ele cita a frase em latim, na sequência ele traduz. Porque ele está pensando no público dele. Tá bom? Então, já teve aluno que chegou para mim e falou assim: pô, João, fui tentar ler os sermões lá do Vieira, ele está cheio de frase em latim, não se assuste. Vai tudo traduzidinho. Toca o bonde, entendeu? Não. Geralmente, embora nem sempre, é a frase imediatamente posterior à citação latina e a tradução dela. Geralmente é a que vem logo depois. Então, use a Escritura para provar. Há de declará-la com a razão. Depois você vai argumentar com a inteligência. Vem comigo, querido, e presta atenção que aqui tem uma hierarquia. Qual é a primeira autoridade importante na argumentação do Vieira? A palavra de Deus que se encontra na Bíblia. Segunda fonte de autoridade, a inteligência humana. Repara que, isso é bonito, é de arrepiar, a ordenação do sermão, a ordem com que ele vai fazendo o sermão, reflete o próprio sistema de crenças do mundo em que ele vive. Como se o sermão fosse o espelho, nenhuma referência à aula de ontem, mas fosse uma espécie de imagem desse sistema de crença. Primeiro a palavra de Deus, depois a razão humana, que é criatura de Deus, tudo bem? Aí depois disso, há de confirmá-la com exemplo. Então eu confirmo esse meu argumento com um. É o momento que eu venho, por exemplo, para a realidade histórica da época. Então ele começa a falar de reis, príncipes,
nações da época, ok? Por fim, há de amplificá-la com as causas, aí indicar as causas do fenômeno, o tema, as partes do tema, minha opinião sobre isso. Primeiro argumento, Bíblia. Segundo argumento, inteligência. Demonstro com fatos, tá? Explico as causas do fenômeno. Você percebe que ele tem uma ordem, sim ou não? É ordenado, tá? Com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Então aqui eu detalho. Aqui está a causa. Veja a consequência. Olha o efeito que se produz. Isso é bom, mas aquilo é ruim. Tá? Ele desdobra nesse momento o sermão. Ele vai detalhando. Ok? Há de responder às dúvidas. Outra parte, você vai encontrar isso nos sermões. Isso é uma coisa muito interessante no Vieira. Ele sempre imagina ou pressupõe que o público pode levantar dúvidas, questões, pode inclusive duvidar do que ele está dizendo. Então ele tenta antecipar essas dúvidas. Os sermões têm um determinado momento que ele fica lançando perguntas e ele responde essas perguntas. Essas perguntas seriam as dúvidas que ele imagina que seriam colocadas. Então responder inclusive as objeções possíveis. Legal? Há de satisfazer as dificuldades. Há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Depois que você fez isso tudo, negue a opinião contrária. Legal ou não? E depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Só no final vem a conclusão. Tudo bem? Você percebe que tem um conjunto de etapas a ser seguido. Beleza? Os sermões do Vieira seguem essas etapas. Não exatamente todas essas assim detalhadas como ele coloca. Ok? Então guarde bem isso e quando você for enfrentar o texto, vai percebendo esse percurso. Aqui está o tema, aqui estão as partes que se compõem o tema, eis aqui o que ele pensa sobre isso, agora o exemplo bíblico que sustenta, o argumento bíblico, agora o argumento intelectual, agora os exemplos que provam que isso é verdade, então agora as causas do fenômeno, o porquê que isso é bom, porquê que isso é ruim, legal? Agora eu vou responder as dúvidas, agora eu vou refutar a opinião contrária e agora eu vou concluir. Legal? O que faz com que alguns sermões possam ter lá suas 20 páginas. Tudo bem ou não? O Vieira acredita, e eu acho que ele tem toda a razão no mundo, que esse ordenamento da pregação do sermão é fundamental para que o sermão possa provocar um efeito. À medida que a plateia vem seguindo o raciocínio do pregador, né, vem seguindo essa ordenação lógica, essa sequência bem ordenada de ideias, ela vai se convencendo do que diz o pregador. Mas ele não deixa de lado um outro fenômeno. De nada adianta eu ter esse discurso super bem ordenado, né, super bem organizado, se eu não tiver, vamos lá, ó, quando ele fala aqui, força da eloquência. Essa é uma ideia importante. O discurso tem que ser eloquente. O que é um discurso eloquente? Que comova. Não adianta nada eu ter uma boa ideia, não adianta nada, inclusive, eu ter razão. Se ao expressar isso, eu não fizer de uma maneira que convença, né? Que impressione. E isso fica a cargo da eloquência. É aí que começa a entrar de maneira mais visível e nítida o barroquismo do Vieira. Então, o emprego de figuras de linguagem, metáforas, antíteses, paradoxos, circularidades, ele começa o raciocínio, tira uma conclusão, volta ao ponto inicial, tá bom ou não? Frases de efeito, ele faz isso não por mero gosto estético, ele faz isso porque entende que esses são os artifícios da eloquência. São eles que garantem que o raciocínio, que as ideias, que aquele discurso ordenado vai ter brilho, vai ter força, vai ter emoção e vai penetrar na alma
do público. Então aqui, eu acho que o leitor do sermão de Vieira, ele tem que olhar para esse sermão, penetrar nesse sermão, atento a duas coisas. Primeiro, ele vai entrar, percorrer uma casa bem ordenada, ok? Em que cada elemento está no seu lugar justo. Os jesuítas usavam essa metáfora, não estou inventando ela. O sermão tem que ser uma espécie de casa. Comece pelo corredor de entrada, uma sala em que você apresenta o tema, legal ou não? Aí os outros cômodos que saem a partir daí. Faça o seu ouvinte percorrer todos esses cômodos. Então, quando você estiver entrando, né, preste atenção nessa ordenação, mas não só na ordenação. Fique atento também à ordenação das palavras, à construção da frase, legal? A gramática das coisas, ao emprego das figuras de linguagem. Elas não estão ali no texto do Vieira apenas e tão somente para que fique bonito. O Vieira pretende com isso lustrar, dar brilho à ideia e provocar mais efeito, porque afinal de contas, o que é que o Vieira pretende, né? Tudo bem? O Vieira pretende, em primeiro lugar, é sempre provocar a plateia dele. Tudo bem? Por isso que ele ordena, né, o sermão daquela maneira. E ao ordená-lo daquela maneira, ele divide basicamente em 5 grandes tópicos. Tá? O tema, no primeiro lugar. No segundo, esse introito, que é uma exposição geral. O introito ele é muito importante, está logo no começo, e é logo depois do tema, ele faz uma espécie de resumo geral do que vai seguir no sermão. É como se ali o leitor, né, o ouvinte da época, pudesse ter uma ideia geral do que o sermão vai trabalhar. Tá? Aí depois ele faz, né, o desenvolvimento. Tá? Pede geralmente a inspiração divina, eu selecionei um trecho para você perceber isso. Nos sermões que a Unicamp seleciona, você vai perceber que essa parte, né, o introito, que é geralmente o primeiro fragmento, a primeira sessão, ele sempre termina pedindo a invocação da Virgem Maria. Termina com uma Ave Maria. Termina com uma frase mais ou menos assim: e vamos pedir então a bênção daquela que Ave Maria. Então ele pede a bênção divina para que o sermão transcorra bem. Legal? Aí vem a argumentação, né, naquele modelo que a gente viu. Começa com a Bíblia, depois o argumento da razão humana, e etc. e tal. É a parte mais extensa do sermão. Aqui eu estou usando uma palavrinha que talvez você tenha encontrado em algum lugar, o parenético ou parenética. O que significa isso? É pensar em todas as possíveis contestações para antecipar as respostas. Tá bom? Isso é a retórica parenética. Eu faço o sermão, coloco os meus argumentos e começo a imaginar quais seriam as dúvidas, quais seriam as objeções e vou respondendo. Legal? Isso ele sempre traz no sermão dele. Sempre. Você vai encontrar isso frequentemente. Tá? A isso nós chamamos então de retórica parenética. E por fim a conclusão, né? Que alguns chamam de peroração, epílogo, mas que é a conclusão do raciocínio dele. Tudo bem? A parte mais significativa é sempre aqui, né? Ó, o item 4. Tá bom? É sempre o item 4. Beleza? Aí uma brincadeirinha, só uma brincadeirinha. Para quem... Alguém aqui, gente, faz a redação? Claro que vocês fazem, né? Tudo bem? Você sentiu que o modelo que a gente... Aquele modelão clássico, né, de redação argumentativa de dissertação é muito parecido com isso, é ou não é? É quase uma versão reduzida disso daí, é ou não é? Que é a fonte mais antiga do modelo. Tá? É a fonte mais antiga. Tudo bem? Então acho que ler o Vieira com calma não deixa também de ser um exercício, né, que você pode usar em outros departamentos aí. Legal? Não deixa de ser um exercício para isso. Ok? Vamos lá. Então tá bom. Qual é a finalidade da pregação?
do jesuíta? Aí talvez eu precise lembrar um pouquinho de quem é o jesuíta. A Companhia de Jesus, ou a ordem religiosa dos jesuítas, ela nasce ali no século XVI, né, pelas mãos de um espanhol, Ignacio de Loyola, que é o seu fundador, que é um ex-militar, inclusive, do exército de Sua Alteza, o rei espanhol, e se converte, tem uma crise espiritual e acaba fundando a Companhia de Jesus. Uma das tarefas a que a Companhia de Jesus se entrega é a seguinte: catequizar, ou seja, converter para o catolicismo os chamados povos gentios. Quem são os povos gentios? Sobretudo, os povos indígenas do continente americano. Como há duas grandes reinos católicos, Espanha e Portugal, que praticamente controlavam toda a América Latina, então, o que pensam os jesuítas? Ir até esse continente novo e apresentar a palavra de Deus para esses gentios, trazendo-os para a igreja. Na perspectiva dos jesuítas, isso é uma obra de salvação, não é? Da perspectiva dos índios, eu acho que não. Mas dos jesuítas é isso, eles estão salvando aquelas pessoas, estão trazendo-as para Deus. Beleza? É isso. Então, a pregação jesuíta, ela se insere dentro desse objetivo. Tá? É uma pregação que visa o quê? Trazer o público, a plateia, para o caminho de Deus. Logo, a pregação jesuíta tem que ser muito convincente. Extremamente convincente. E o Vieira foi, naquele século XVII, quando ele esteve aqui no Brasil, um defensor bastante ardente dos indígenas. Lembre-se, né, que naquele século XVII, em virtude da chamada crise do açúcar, alguns senhores de engenho no Brasil resolveram escravizar os índios para usá-los como mão de obra. Os jesuítas, que viam nos indígenas gentios a serem salvos para Deus, se opunham a isso. Então, o Vieira, ele se coloca em vários dos seus sermões como um defensor dos gentios. Ele não usa a palavra índio ou indígena, tá bom? Não. Ele usa sempre a palavra gentios, ok? Quando isso aparece no sermão, ele está falando dos povos americanos, tá bom? Não catequizados ainda. Então, para o Vieira, é muito importante perceber isso. O sermão, portanto, é uma arma, é um instrumento de luta, de disputa. Então, é claro que quando ele está lá em Salvador, ou São Luís, ou mesmo lá na Capela Real, lá em Portugal, quando ele se põe a fazer um sermão, ele se coloca como uma espécie de um combatente de uma causa. Ele está em luta. Legal? O sermão é a arma dele. Por isso ele é muito contundente. Por isso ele valoriza muito aquele momento do sermão, que é o seu instrumento, tá ok? Por isso essa intenção sempre moralizadora do sermão. Nessa intenção moralizadora, ou a denúncia de vícios, de erros, e isso percorre os 3 sermões que a gente vai olhar um pouquinho, Há sempre a denúncia de um equívoco, de um vício, de um comportamento, que esse padre olha e fala, tá errado isso daqui, gente. Então tem sempre essa posição do sujeito que se coloca como guia moral. Legal? Outra coisa é a revelação da palavra. Então eu vou indicar qual é o caminho, isso é muito importante, interpretando a palavra de Deus. Então isso é comum nos sermões do Vieira. Ele pega a palavra de Deus que está lá na Bíblia, mas ele não apenas cita a palavra. Esse é um momento que durante a leitura do sermão vocês devem ficar muito atentos. Ele pega a palavra de Deus, por exemplo, está lá na Bíblia, Tu és pó. Espera aí. O Vieira vai lá, pega essa passagem. Ele não pega essa passagem, cita e toca em frente. Ele fala, não, peraí, o que significa ser pó? O que é pó? Então a palavra de Deus é uma palavra um pouco misteriosa. Quem é o pregador? Ele é um intérprete dessa palavra.
Essa palavra guarda uma mensagem, tá bom? Cifrada. Ela guarda uma verdade. O que deve fazer o pregador? Deve revelar essa verdade. Como? Interpretando a palavra. E nesse caso é interpretando a palavra mesmo. É o que está escrito. Legal? Então o Vieira se vê nessa posição de intérprete, de alguém que faz uma espécie de interface entre a sociedade, os homens, as mulheres, aqui, e Deus. Deus tem uma palavra. Essa palavra chega como até as pessoas? Elas não vão entender. Então eu interpreto. Tudo bem? É claro que aqui ele está se colocando como uma autoridade inquestionável, tá bom? O que é bem o catolicismo da época, né? Você não pode me questionar como uma autoridade preparada para fazer, para revelar para você o que significa a palavra de Deus. E aí é lógico, aí tem uma questão que é importante que você fique de olho. Ao traduzir a palavra de Deus para os homens, ele aplica essa verdade que ele revela à vida humana. Então entra no sermão dele uma dimensão, uma referência, né, a acontecimentos históricos, a fatos da sociedade. Então o Vieira faz um casamento que é fantástico e que não era comum de ser feito nas pregações da época. Que casamento é esse? É mostrar que a palavra de Deus, ela também ilumina, explica e torna compreensível a vida histórica dos homens. Legal? Por que um determinado reino foi destruído? Deus explica por quê. Então é como se a própria história da sociedade fosse uma história explicada ou iluminada através da palavra de Deus. Tá bom? Trazer, portanto, essa dimensão histórica e política para dentro do mundo religioso é uma operação que o Vieira faz com frequência. Fique bem claro isso, tá? Você vai perceber que num dos sermões ele faz referência, por exemplo, à igreja, a Roma, aos reis católicos, tá? As dificuldades que esses reinos estavam passando, beleza? Nos sermões, tá? A Unicamp apontou então 3 sermões. Esses 3 sermões, sempre obedecendo aquele padrão, aquela intenção, aquela ideia de revelar a palavra de Deus, eles os 3 se debruçam sobre a mesma cerimônia católica. Então são 3 sermões pregados em ocasiões distintas, 1672, 1673 e outra é um 1600 que eu não lembro de cabeça, mas é posterior. Tá? São 3 sermões em que o Vieira prega na mesma ocasião, né? Na quarta-feira de cinzas. Para quem é católico, mas cara, tem que ser católico de verdade mesmo, que não é o meu caso, né? Tem que ser católico mesmo. Entender o que isso significa. Isso tem uma simbologia muito forte dentro do catolicismo, tá? É uma cerimônia simbólica. Por quê? É uma cerimônia no início da quaresma, um período de 40 dias em que o católico deveria jejuar, tá? A gente só lembra da quaresma na época do peixe, né? Aparece bacalhau no mercado. Legal ou não? Porque na tradição você não deveria comer carne. No início da quaresma, então, durante a celebração, nessa quarta-feira que dá início à quaresma, existe a chamada imposição das cinzas, que eu nem sei se ainda se faz hoje em dia. É uma cerimônia em que durante a missa, o padre que está celebrando a missa, ele vai fazer o sinal da cruz na testa de cada fiel com um pouco de cinzas. Legal? Antigamente fazia-se exatamente isso, recolhia-se as cinzas nos fogões a lenha, em outras situações. Isso era posto num potinho, o padre molhava o dedão, tá? E, no meu caso, uma cruzona enorme, porque haja testa, né? Tudo bem? Vai fazer lá o sinal da cruz com a cinza. Simbolizando o quê? Lembre-se que você é pó. Lembre-se que você é pó. Lembre-se da sua mortalidade. Lembre-se que você vai morrer. Tétrico a bagaça, né? Tudo bem ou não? Lembre-se que você vai morrer.
Tudo bem? Essa cerimônia católica, ela tem uma raiz, né, nas culturas do Oriente Médio, notadamente, né, nos povos hebreus, né, que sempre jogavam cinzas, ou sempre, pelo menos os relatos dizem isso, né, que se mostravam de luto ou tristes com alguma coisa, jogando cinzas sobre a cabeça, tá? Então pegavam cinzas e jogavam sobre a cabeça como sinal de luto, como sinal de tristeza, mágoa profunda, né? No catolicismo decidiu-se que não deveria jogar cinza na cabeça das pessoas, tá? Só fazer o sinal da cruz, ok? Por isso a gente diz que esse é um memento. O que é um memento em latim? Uma lembrança, a memória, tá? Memento homo, lembre-se, homem. Lembra aqui, homem, ser humano, né? Que você é pó. Lembre-se, você é pó. E em pó você vai se reverter. Melhor traduzindo, lembre-se, homem, você é pó e ao pó vai tornar. Está no Gênesis. Por que que o homem é pó? Tá? Agora vamos brincar um pouquinho do sermão do Vieira, tá? É pó porque, se você lembrar, voltar ao Gênesis, quem leu o Gênesis, que é o caso de todos nós aqui, eu sei disso, né? Deus pega o barro, o pó molhadinho, digamos assim, molda o Adão, beleza? Deus gostava de massinha de modelar, ok? E sobra. E aí Adão ganha vida. Tudo bem? Então qual é a origem do homem? O pó. É isso. E quando o ser humano morrer, vai se transformar em quê? Pó, de novo. Então, do pó você veio e ao pó você retorna. Lembra disso. Não vai botando banca, se achando o máximo, não. Achando que você é o rei da cocada preta, neguinho. Por quê? Você vai virar pó. Vai demorar. A gente espera sempre que demore muito, né? Tudo bem? Mas vai acontecer. Então, ó, menos, hein? Menos. Tá legal? Não. Na verdade, esse memento aqui é um tema não apenas religioso, se você quiser colocar. É um tema literário. Você encontra ele nos poetas barrocos. Você encontra ele na arte barroca. Esse memento, né? Esse memento homem, esse lembre-se homem. O que ele nos diz? Ele nos fala do seguinte, eu anotaria, da brevidade da vida, de como a vida humana é breve, passageira, e de que os prazeres que essa vida terrena te proporciona, legal? Todos os prazeres que você puder imaginar, imagina o que você mais curtir aí, legal? Fica na boa. Esses prazeres são fúteis, são passageiros. Eles não significam nada. Porque a natureza humana, de fato, é esse pó. Então, é uma espécie de verdade, ou de fala, ou de discurso moral que está dizendo o seguinte para as pessoas: não acredite, tá? Ou não invista a sua vida nesses prazeres carnais. Tá legal? É isso. O Vieira volta a esse tema, nesses 3 sermões, porque nessas 3 oportunidades, ele é convidado a fazer um sermão na quarta-feira de cinzas. Tá bom? É inevitável, se é uma quarta-feira de cinzas, eu vou lá para a igreja, para a missa, para pregar o sermão tem que falar do significado da quarta-feira de cinzas, sim ou não? E não tem saída, o tema está dado. O que é espetacular é que o Vieira, e isso está bem claro naqueles 3 sermões, ele como é que eu vou falar? Esses 3 sermões, eles formam um conjunto. Inclusive, no último, ele fala o seguinte: eu já toquei nesse tema 2 vezes antes. E lá atrás eu disse isso. Então você percebe uma coisa importante. A reflexão que o Vieira vai fazer no sermão é uma reflexão que vai acompanhá-lo durante um bom tempo. Como esses 3 sermões, embora escritos e pregados em momentos diferentes, constituíssem uma unidade.
né, ele desenvolvesse ali uma única reflexão. A cada ano, o que ele faz? Ele amplia, aprofunda, refina a reflexão que ele fez no ano anterior. Tudo bem ou não? Eu ficaria bastante de olho, portanto, numa questão, numa pergunta que propusesse para você o desafio de perceber as diferenças entre um sermão e outro. Como é que ele aborda esse tema aqui e ali? O que mudou na reflexão do Vieira? Legal ou não? Esse seria, por exemplo, uma diretriz de leitura dos sermões, ok? O que está mudando? O que o Vieira está fazendo um pouco diferente? O que ele está ampliando, né? Por exemplo, num determinado momento, como é que ele interpreta a palavra pó? Num sermão, como ele interpreta no outro? O que isso significa? Ele é mais pessimista em um, é menos pessimista no outro? Então são questões que estão ali atravessando os sermões e que a prova pode vir a levantar. Ok? Tudo bem? Então esse é o tema que atravessa os 3 sermões, tá? De qualquer maneira. Muito bom. E aí eu estou pegando então um trechinho que está no introito do primeiro sermão, para que a gente veja como funciona na prática os sermões do Vieira e para que a gente comece a entender o que ele vai desenvolver ao longo desses sermões. Ok? Vejamos o primeiro. A igreja diz-me e supõe que sou homem, logo não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é o pó o racional? Você está me acompanhando? Ou acompanhando Vieira? A Bíblia não falou que eu sou pó? Olha lá. Você é pó. O Vieira questiona. Se eu sou pó? Como assim eu sou pó? Eu sinto, eu penso, eu vivo. Então aqui eu estou refletindo, eu estou usando a minha razão, estou indagando. Muito bem, o homem é vivo, sente as coisas e é racional. O pó vive? Não, o pó não vive. Então como é que a igreja pode dizer que eu sou pó? Ele faz uma comparação, né? O pó sente? Não, o pó não sente. O pó entende e discorre? Não, pois como é o pó racional. Enfim, se me concedem que eu sou homem, e aí ele volta à passagem bíblica. Lembre-se, homem, lembre-se, você é pó. Como me pregam que sou pó? Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução a esta dúvida. Eu adoro essa passagem do primeiro sermão pelo seguinte, porque ele chega a uma espécie de paradoxo. Ele está duvidando da palavra de Deus, está ou não está? E aqui você percebe a questão da retórica. Ele conduz o raciocínio, conduz a plateia a duvidar do que diz Deus. Não, Deus está dizendo que eu sou pó. Vamos analisar? Vamos usar a nossa razão? Vamos usar a razão? Vamos usar a razão. O pó sente? Não sente. Eu sinto, então não sou pó. O pó fala? O pó não fala. Eu falo, então eu não sou pó. O pó pensa? Não. Eu penso, então eu não sou pó. Logo, a Bíblia está errada. Mas não se esqueça que acima da razão humana está quem? A verdade de Deus, da Escritura. Então, chegado nesse ponto, olha como é que ele fala. Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução a esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela será a matéria do nosso discurso. É a apresentação. Então, ele aqui, olha que perfeição, ele fala. Eis aqui o problema que o meu sermão vai enfrentar. Que problema é esse? Explicar para vocês por que é que eu sou de fato pó. Por que é que a igreja e a Bíblia têm razão quando dizem isso. Embora aparentemente não tenham. Eu vou te explicar essa contradição.
Tá bom? Tá apresentando o sermão para você. Esse é o objetivo, então. Anotou que esse é o objetivo do primeiro sermão? Legal? Mas a resposta já foi. Para que eu acerte a declarar essa dificultosa verdade e todos nós saibamos aproveitar deste tão importante desengano, peçamos àquela senhora, que só foi exceção deste pó, se digne de nos alcançar graça. Ave Maria. Ele termina pedindo a iluminação da Virgem. Terminou a introdução, o introito. Legal? Por que ele pede a bênção da Virgem? Porque ela não é pó. Segundo a tradição, ela sobe ao céu sem morrer. Legal? Ela escapa da natureza humana, porque tem uma natureza divina. Tudo bem? Feito o introito, está aqui o tema, e aí ele vai desenvolver, ok? Como é que ele desenvolve? Então, vamos lá. O sermão da quarta-feira de cinzas de 1672. Como é que ele vai desenvolver? Como é que ele vai sair, então, daquela questão que ele mesmo levantou no início, né? Como é que eu posso ser pó se eu não sou em nada parecido com o pó? Então, ele vai dividir o sermão. Lembra que ele fala que tem que dividir o sermão em partes? Ele vai dividir o sermão, portanto, em 7 etapas. Serão 7 parágrafos que você vai ler. Tá legal? Cada uma dessas etapas ou parágrafos é presidida por uma ideia central. Ok? É isso. Vejamos quais são elas. Primeira, o pó futuro em que nos havemos de converter é visível à vista, mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? O ver a parte de uma constatação bem imediata, bem simples e bem racional. Eu vou me converter em pó depois que eu morrer. Isso, todo mundo pode enxergar o pó, que são os mortos. Todos sabem disso. Mas como é que eu faço para enxergar que eu já sou o pó? A palavra de Deus fala: você é pó. Tudo bem, eu entendo que eu vou me tornar, isso não se questiona. Mas que eu já seja agora? Então, primeira parte do meu discurso, eu vou demonstrar para o meu público que nós já somos pó. Legal? Segunda parte do discurso. O homem foi pó e há de ser pó, logo é pó. Pois tudo que vive não é o que é o que foi e o que há de ser. E aí entra o exemplo da vara de Arão. Então ele vai lá para a escritura, lembra? Daquele slide anterior? Colocada a tese, argumento. Se eu vou me tornar pó, então o pó futuro que eu serei é o meu estado definitivo. Legal? Se é o meu estado definitivo, ele é a minha verdade e não essa. Então essa minha condição carnal é precária. Passageira, transitória. Não pode a verdade estar aqui, a verdade está lá. Prova disso. Aí ele vai lá para a Bíblia e pega a vara de Arão. E aí ele constrói uma analogia, uma passagem em que essa figura bíblica, diante dos faraós do Egito, né, sendo desafiado pelos magos e feiticeiros do faraó, faz com que o seu cajado de pastor se transforme numa víbora. E depois volte a ser cajado. E o Vieira, aqui é um símile barroco, né? Uma imagem tipicamente barroca. Eu pego uma ideia e comparo essa ideia com outra coisa bem diferente, né? O cajado do pastor. Ao fazer isso, o que ele pretende demonstrar? Exatamente a tese. Uma coisa se transforma em outra e volta a ser a coisa anterior. Então ele fala, o cajado do Arão é um cajado ou é uma serpente? É um cajado. Porque a condição de serpente é uma condição transitória. Ora, se é assim para o cajado dessa figura bíblica, é assim para a condição humana. Eu não vim do pó? Vim. Não vou me tornar pó? Vou. Entre esses dois extremos, tem a minha vida carnal aqui, que é transitória. Então, tal qual na questão da imagem bíblica, isso aqui não é a verdade. Tudo bem? Isso aqui não é a realidade permanente. Acabou. Feita essa demonstração, então ele vai para as consequências. Já define-se, né, como quem foi pó e há de ser pó. Abraão define-se como quem é pó.
Tá? E aí de novo ele volta à Bíblia, então ele passa a citar a Bíblia, personagens da Bíblia que falam dessa condição transitória da vida humana, tá? Atestando a tese dele. Aí ele vai tirar uma consequência, uma conclusão. Se já somos pó, qual a diferença entre vivos e mortos? Então agora que eu estabeleci para você que nós já somos pó, surge um problema. Qual o problema? Uai, então no que eu sou diferente do defunto? Não é isso? Se eu sou o pó, na verdade, ok? Os vivos são o pó levantado pelo vento, os mortos são o pó caído. Ele vai retomar isso em vários outros momentos. E aqui uma imagem belíssima. Como assim o pó levantado pelo vento? Quando Deus cria Adão, o que Deus faz mesmo? Levanta o pó, dá vida ao pó. Então o que é o vivo? Logo, e nisso há uma certa dose de pessimismo, nós não devemos confiar nela. Devemos nos preparar para quê? Para a vida imortal. Aí ele fecha com a mensagem bem religiosa. Tudo bem? O segundo discurso que vai seguir a esse já tem uma natureza um pouco diferente. Esse ele volta ao mesmo tema em 1673, no ano seguinte, na cerimônia da quarta-feira de cinzas do ano seguinte. E o que ele nos diz? Duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Que duas coisas são estas? Pó e pó. Veja que ele reduziu a forma, ele sintetizou, né? O pó que somos e o pó que havemos de ser. A igreja põe-vos sobre a cabeça uma cinza feita de palmas. Aqui a cinza que era obtida da queima, né? De lenha e assim por diante, de folhas e etc. Eu vos hei de meter na mão uma palma feita de cinza. Isso aqui é fudidamente bonito. O padre daqui a pouco vai colocar na sua cabeça, na sua testa, uma cinzazinha que é obtida da queima da folha da palmeira. Eu não vou fazer isso, cara. Com o meu discurso, eu vou colocar na tua mão uma outra cinza. Tá bom? E você já entendeu de que cinza ele está falando aqui, sim ou não? Que é do corpo humano, né? A cinza de... Tudo bem? De que o homem é feito, o pó de que o homem é feito. Havemos de vencer um pó com outro... Opa, João, calma. Um pó com outro pó. Havemos de curar um veneno com outro veneno. Havemos de matar uma morte com outra morte. Aqui é super contraditório, é bem barroco. Tá? Do que ele está falando? Ele fala de dois pós. O pó caído, lembra disso? E o pó levantado. O pó dos mortos e o pó dos vivos. Tá bom ou não? A morte do pó que havemos de ser com a morte do pó que somos. No que o Vieira amplia? O Vieira vai ampliar com uma ideia nova e razoavelmente perigosa em 1673. Que na verdade é uma decorrência do que ele falou em 1672. Se em 1672 ele demonstrou para mim que nós já somos pó, então nós já estamos mortos. Ele vai conduzir um paradoxo. Se nós somos pó agora, então nós estamos na verdade mortos. Já somos mortos. Como se a vida fosse uma ilusão. Essa ideia é muito perigosa. Sobretudo para a tradição cristã e católica. Nos primórdios do cristianismo, lá atrás, nos primeiros séculos, havia, uma vertente do cristianismo que, acreditando nisso, já que a vida cheia de prazeres e delícias é a vida imortal junto a Deus, e essa existência que eu levo aqui na Terra vai ser necessariamente um vale de lágrimas, não é? Se ao morrer eu me aproximo de Deus, o que eu estou esperando? Então havia, isso é um horror pensar nisso, havia naquele cristianismo antigo, alguns chamam de primitivo, certos grupos que estimulavam o suicídio como forma de chegar mais rápido a Deus. Isso é uma heresia. A igreja não aceita isso. O Vieira aqui está andando num fio perigoso, percebe ou não? Quando ele está me dizendo que nós já somos pós, que conclusão que você pode tirar daí? Então, para que viver? Isolando. Tudo bem? Para que isso? E ele sabe que isso é heresia.
Esse é um momento muito especial da vida do Vieira. Naquele ano de 1671, 72, 73, é quando ele está sendo perseguido pela Inquisição. Temos um Vieira muito deprimido. Temos um Vieira muito magoado. Né? Um Vieira muito... Isso está se refletindo nesse sermão. Tá bom? Ele vai passar por essa tese. Vejamos. Então aqui os tópicos principais desse sermão. Duas coisas prega hoje que nós já vimos a igreja, pó e pó. Ser pó por eleição antes de ser pó por necessidade. Escolher ser pó antes de ser pó por necessidade. O que é o pó por necessidade? A morte. Agora, o que é o pó por eleição? E aqui é um momento muito bonito, né? Embora um pouco sombrio. É como se nós, vivos, tivéssemos que fazer a escolha. Ou aceitamos que já somos pó ou ainda não. Se aceitarmos que já somos pó, isso significa nos conformarmos com o que diz a igreja, então somos um pó por eleição. Porque elegemos, escolhemos essa verdade. O Vieira vai dizer que essa atitude é a moralmente melhor. É quando o fiel tem consciência da sua transitoriedade, da precariedade da vida material. Quando ele toma consciência disso, ele inevitavelmente tem que ter consciência então de que ele é pó, né? E se ele já é pó, ele está o quê? Morto, de certa maneira. Ok? Aí ele vai dizer, primeira e terrível condição da morte. Então, quais são as consequências que se deduzem de você, de quando o fiel toma consciência de que ele já é pó? Primeiro, a morte é uma. Você só tem uma morte. Tá bom? O Vieira vai dizer que isso é terrível. Por quê? Porque se eu só tenho uma morte, eu só tenho uma única oportunidade de atingir a vida eterna. Não posso desperdiçá-la. Concorda? Segunda condição dessa morte, ela é incerta. Eu não sei quando ela vai acontecer. Uma vez que eu não sei quando ela vai acontecer, eu tenho que estar preparado para ela a qualquer momento. Terceira condição, ela é momentânea. Ela é rápida. Ele está quase aterrorizando o fiel, né? Você só vai morrer uma vez, querido. Não tem outra chance de você ir para o céu a não ser essa. Segunda, você não sabe quando isso vai acontecer. E quando ela estiver acontecendo, ela é muito rápida. Isso tem uma questão muito importante. Talvez não dê tempo de você se arrepender dos seus pecados. Não tenha tempo nem mesmo uma extrema-unção, o que na tradição católica é importante. Então, se você tiver consciência disso, você tem que estar preparado para ela a qualquer momento. Veja como no discurso de 1673 para o sermão de 1672, o que aconteceu? Temos um Vieira muito mais o quê? Triste, né? Um Vieira muito mais terrível, muito mais sombrio. Legal? Quantos mortos que ainda lhes faltam por viver muitos anos? E aqui é um elemento, uma imagem barroca. Quem são os mortos? Opa, deixa eu voltar, perdão. São aqueles vivos que não tomaram consciência de que são pó. Por que eles são mortos? Porque ao não tomarem consciência disso, ou a recusarem essa verdade, estão recusando a palavra de Deus. Portanto, não ressuscitarão. Já estão mortos. O Vieira faz aqui uma inversão de valores terrível, uma inversão de sentido terrível. O que ele está dizendo na prática é o seguinte: aqueles que, aceitando a palavra de Deus e da igreja, já se veem como mortos, é que viverão. E aqueles que, recusando, é que morrerão, é que já estão mortos. Repara como aqui nós temos uma perfeita troca de sentido, sim ou não? Estar morto é viver, viver é morrer. Legal? Né? Tem algo de muito sombrio nesse sermão, se você está me acompanhando. Tem algo de muito terrível, né? Um pouco assustador, inclusive, né? E os negócios e gostos da vida, só para os que acabaram a vida antes da morte, o mundo é paraíso na terra.
Aqui ele inverte. Aqui ele está imaginando que as pessoas vão dizer o seguinte: se eu admitir a sua tese, Vieira, de que eu já sou pó, já estou morto, então significa que eu não posso gozar dos prazeres da vida? O Vieira vai responder o seguinte: olha, esses prazeres são inúteis. Os verdadeiros prazeres é aqueles que você vai encontrar na vida eterna. Então só aqueles que estão mortos, ele chega aqui um paradoxo radical, né? Só aqueles que estão mortos é que poderão gozar dos prazeres. Porque ele entende que esses prazeres serão aqueles reservados para os salvos. Tudo bem ou não? O que nós temos então é o mesmo tema de um sermão para outro, no entanto, aprofundado aqui de uma maneira mais radical e mais sombria. Aqui o Vieira se aproxima então perigosamente da tese de que a morte é melhor que a vida, de que a morte é superior à vida. Tá bom? É quase como alguém que a desejasse, ele passa por isso mesmo. Tá? É um momento bastante delicado, portanto. É tão delicado que quando ele chega no último sermão, que é aquele que ele deveria ter pregado na Capela Real, mas não foi porque ficou doente, no entanto o sermão está lá, nós vamos perceber que ele faz questão de voltar a esse tópico para rever o que ele havia dito. Ele faz uma revisão do que ele havia dito, tá? Por isso mesmo é um sermão mais longo. Veja só, ele tem 9 tópicos. Começa do mesmo lugar, somos pó e ao pó voltaremos, e o percurso que ele vai fazer, aqui ele retoma, ó, né? O que diz a eterna sabedoria de Cristo? Se Cristo se alegra com a morte de Lázaro, por que se entristece com a sua ressurreição? A quem esteve mal a ressurreição de Lázaro? Ele retoma aquele tópico. Lázaro é o personagem do Novo Testamento que Cristo tira do mundo dos mortos, né? E segundo ele, tá? Eu confesso para você que dependendo do autor do Testamento a versão é um pouco diferente, mas enfim, segundo Vieira, quando Lázaro volta à vida, Cristo fica triste, o próprio Lázaro fala: puta que saco. Seria isso. Ora, por que Lázaro fica triste? Porque ele voltou à morte. Lembra da tese anterior, do discurso anterior, do sermão anterior? Sim ou não? A verdadeira morte eu encontro aqui na vida. Legal? Então, se você me traz a vida de novo, você me trouxe a morte. Tá bom? Porque a vida eterna é o que eu encontro depois do túmulo. Beleza? Tudo bem? Então ele está retomando aquele tema. A distinção dos que dizem que é melhor a morte que a vida em respeito somente dos miseráveis e não dos infelizes. Então aqui ele está retomando. Será que é melhor viver ou morrer? Né? Só que agora ele coloca uma questão bastante humana. Tem gente que vai dizer que é melhor morrer porque não quer ser miserável, não quer passar necessidade. Então, olhando uma pessoa que passa necessidade, e a gente diz mesmo, puta, era melhor morrer. Ele fala, ó, tem um sujeito que pensa isso porque na vida terrena sofre demais, tá? Se não há, nem pode haver vidas que careçam de misérias, há perdão, né? Isso, não, pulei a 3, que horror que eu fiz isso, ó. O exemplo dos bárbaros passianos celebrando com festas a morte dos filhos e os louvores dos romanos aos suicidas, os suicídios de Saul, de Actofel e de Sansão, São Paulo, os patriarcas das leis escritas e o desejo da morte. Ele volta ao tema, se não é melhor então morrer, ao tema do suicídio, que ficou implícito no sermão anterior, e ele vai negar isso. Tá? Só que agora ele vai negar usando a autoridade, os textos de São Paulo. Como é que ele nega isso? Sigamos o raciocínio dele, né? Se não há nem pode haver vidas que careçam de misérias, todos nós sofremos. O que se tem dito da vida dos miseráveis se deve entender de todos e de todos. Então, o que se diz da vida dos miseráveis? Que era melhor eles morrer. Então, já que todos sofrem, todos deveriam morrer, né? Os bens, os bens da fortuna, quão certo é, ainda no maior auge dos bens da fortuna, qual é a dos reis, ser o maior bem da vida, a morte. Aqui ele entende o seguinte: nem mesmo os mais poderosos
e aqui a pregação adquire um momento que eu diria que é mais politizado, nem mesmo os mais poderosos, os reis, escapam da natureza finita da vida. Até eles são pó, até eles sofrem, tá? É uma ideia política bastante interessante. No momento em que o rei se iguala, é homem como todo qualquer, né? Nesse momento que o Vieira vai estender o raciocínio, dizendo que não é apenas o homem que é transitório, que é instável. Todo o mundo é. Todo o mundo, as instituições, os reinos, tá? As conquistas e as vitórias. Tudo, vivemos num mundo transitório. É aqui que o Vieira vai chegar, né, ampliando aquela ideia inicial que está no primeiro sermão. No primeiro sermão é o homem que é instável e transitório e apenas a vida humana. Ele vai ampliando essa ideia para chegar no último e dizer, não, tudo é. Toda a sociedade é. Legal? Aquilo que era uma reflexão meramente religiosa e metafísica vai ganhando aqui um contorno mais político, um contorno mais geral, mais histórico. Era uma reflexão sobre o homem. Agora foi caminhando e tornou-se uma reflexão sobre o mundo. Tá bom? Perceba que existe aqui um processo de ampliação, de aprofundamento do pensamento do Vieira. Eu volto a insistir que esse eixo, né, esse percurso que vai fazendo com que essa tese vá se ampliando, é claramente um elemento unificador dos três discursos também, além do tema. E pode ser uma coisa que o examinador explore, no sentido que com uma única pergunta ele consegue abranger os três sermões. Tá bom? Então seria muito interessante, durante a sua leitura dos sermões, que aqui eu acho que você já deu para perceber claramente, que eu não consigo e não conseguiria jamais reproduzir toda a riqueza de detalhes e de ideias. Então, sim, leia os sermões, fique atento a esse percurso. Fique atento como é que ele vai argumentando, como ele vai ampliando essa ideia de um sermão para outro. Compare um com o outro. Faça isso, tá bom? Se eu voltar a esse sermão, então. Os bens da graça. Aqui tem uma parte muito bonita. Ele começa falando dos bens da fortuna, que são os bens materiais. Os bens da graça, que são aqueles bens concedidos por Deus. Tá? Os bens da graça. Quem poderá melhor defender a graça da alma, senão a morte? E por fim, o maior bem da vida entre os sábios da gentilidade. Aqui é o momento que ele vai lá para os filósofos gregos, que também, em algum momento, elogiaram a morte, sobretudo os chamados filósofos estoicos, tá? Que viam a existência humana como uma existência tão infeliz, que chegavam a afirmar que, de fato, às vezes, era melhor morrer. E, por fim, se o pó que havemos de ser é o maior bem do pó que somos, que devemos fazer dos vivos? O Vieira retorna exatamente ao tema do sermão anterior. Né? Ao tema não, me perdoe. A questão que ficou implícita no sermão anterior. Que questão era essa? Se não seria melhor morrer logo de uma vez? Né? A questão do suicídio. Ele sabe que é uma heresia, ele sabe que ele deixou essa questão mal resolvida, então ele volta a ela aqui. A resposta que ele dá agora, a resolução de São Paulo: viver como mortos, viver em Deus e em Cristo, e não com o mundo. A resposta é não. Não antecipe a morte, mas viva como os mortos. O que é viver como os mortos? Viver igual a Cristo. Uma vida toda ela voltada para a dimensão espiritual, para a dimensão divina, desprezando o mundo material. Essa seria, portanto, a resposta para a pergunta que ficou no ar do sermão anterior. Se não seria melhor morrer? Não. É viver como os mortos. E essa solução, essa resposta final do último sermão, ela é absolutamente bela na sua contradição. Viver como um morto. Só que viver como morto significa viver tendo consciência da sua transitoriedade, da sua finitude, legal? Da sua condição de pó, aguardando e se preparando para essa morte que é única,
incerta e momentânea. Legal? Tudo bem? Ok? Vamos fazer o seguinte. Se ninguém tem nenhuma pergunta, tá? Eu encerro a apresentação aqui. Ok? Te dei, né, na verdade, uma espécie de percurso dos 3 sermões e um caminho para você lê-los em ligação. Tá? A esperança disso, o projeto que está por trás disso, é que você agora tenha mais condições de lidar com os sermões de modo autônomo, de modo pessoal, se preparando bem melhor para a prova. Tá bom ou não? Eu vou insistir num ponto. É um chute. Belo candidato. Sacou ou não? Belo candidato. E vejo isso não só porque é um item novo na lista, mas uma vez que você percebeu, o Vieira mobiliza metáforas e imagens, é também um bom exercício de interpretação de texto. Né? Pegar um trecho e pedir para o aluno interpretar, por exemplo, a imagem, né? Uma metáfora que ele usa, por exemplo, certas contradições, viver como morto, né? E assim por diante. Tudo bem? 3h20, temos 10 minutinhos, 15 na verdade. A gente está de volta por volta das 3h25 por aí. Pode ser? Tá legal? 3h20 não, né? Então é 3h35. Me desculpe que eu não sei fazer conta, tá? Valeu, gente. Até daqui a pouco.